Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quantos já sentiram a presença do Senhor Jesus aqui nessa manhã? Aleluia. Meus irmãos, sem delongas, por favor, abra a Bíblia comigo no livro do Evangelho de Jesus, que segundo escreve Marcos, capítulo de número 7, somente o versículo de número 34. Vamos ler desde o 32, por favor, para ficar bem bonito para Jesus, desde o 32 até o 34. Evangelho de Jesus, que segundo escreve Marcos, capítulo 7, do versículo 32 até o versículo 34. Amém? Acompanha comigo também no telão, quem pode, por favor. Diz assim: E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Se assente adorando o nome do Senhor Jesus. O Efatá de Deus chegou na tua vida nessa manhã. O Efatá de Deus chegou na tua casa nessa manhã, nos teus negócios, no meio da tua família. O Efatá de Deus chegou hoje na tua casa. Meus irmãos, Marcos vai escrever uma passagem bíblica aonde nós podemos ver Jesus fazendo seus milagres. Jesus estava ensinando, Jesus estava pregando o Evangelho, Jesus estava libertando, e chegou um momento que Jesus estava meio cansado. Então a Bíblia diz que Jesus agora vai se retirar e vai se esconder em uma casa. Mas a Bíblia diz que não adiantou nada, que a multidão vai atrás de Jesus, seja ele tentando se esconder, seja ele cansado, seja ele exausto, a multidão ia atrás de Jesus em qualquer momento. E quando Jesus entra numa casa, a Bíblia diz que Jesus estava querendo se esconder da multidão, pastor Sérgio. Mas não deu certo, porque uma mulher vem correndo, entra naquela casa, se joga aos pés de Jesus e roga-lhe, dizendo: Senhor, cura minha filha. Ela está lá na minha casa endemoniada. Só que Jesus está cansado. Mas Jesus não se nega. Mas Jesus diz uma palavra muito forte. Jesus diz: é lícito que primeiro nós demos os pães para os nossos irmãos. Depois nós demos aos cães. Por que Jesus diz isso? Aquela mulher era romana, não era hebreia, não era de Israel, não era dos judeus. Sendo assim, ela não fazia parte da linhagem dos judeus, dos israelitas. Sendo assim, não fazia parte da família de Israel. Era uma mulher pagã, uma mulher que tinha como seus deuses demônios,
estátuas, imagens. Mulher que não adorava a Deus, que supostamente também não conhecia, conheceu após Jesus. Uma mulher que levava a sua família a outros tipos de adorações e sacrifícios a demônios. E quando Jesus viu que essa mulher veio pedir para que libertasse a sua filha, libertasse a sua casa, para que Jesus libertasse a sua família, Jesus disse: é lícito que primeiro seja liberto, primeiro seja dado pão, primeiro seja restaurado a nossa casa, os nossos irmãos, depois os cães. Jesus fez uma separação daqueles que estavam com ele, daqueles que eram de Israel, que eram judeus, daqueles que eram gregos e de outras nacionalidades, dizendo que primeiro, missionária, eu cuido da minha casa, primeiro eu cuido dos meus, primeiro eu cuido daquele que anda comigo, primeiro eu cuido daquele que come na minha mesa, primeiro eu cuido daquele a quem Deus me deu para que eu sustente, primeiro é os de casa, depois os outros. O nosso problema é que a gente quer pegar todo mundo, quer chamar todo mundo, quer acolher todo mundo, e os de casa a gente deixa de lado. Os mais importantes a gente joga fora. Os que andam com a gente, que come arroz e feijão com nós, esses nós larga de lado e vai querer engrandecer, vai querer apresentar, vai querer salvar outras pessoas. Jesus falou: não, primeiro eu cuido de quem anda comigo. Primeiro eu cuido de quem está comigo. Primeiro eu cuido da minha família. Primeiro eu cuido de quem me aceitou. Daqueles que passam comigo. Primeiro eu cuido desse. Depois eu ajeito os outros. Jesus está dizendo: primeiro, cuida daqueles que fazem parte da tua casa. Salva eles. Você lembra da parábola das 100 ovelhas? Quantas ovelhas eram? 100. Uma se perdeu, sim ou não? O que o pastor faz? Deixa as ovelhas de qualquer jeito? Vai buscar outra? Não. O texto diz: guarda no aprisco. O que tem no aprisco? Segurança. O que tem no aprisco? Comida. O que tem no aprisco? A presença. O que tem no aprisco? Cuidado. Primeiro eu cuido das 99. Senão eu não sou digno. Não sou capaz de buscar a que está perdida. Se eu não consigo cuidar de quem eu estou tentando guardar, quanto mais quem está perdido eu vou conseguir buscar. Então primeiro o pastor guardou as 99. Quem sabe tinha até um segurança ali para guardar. Cuida das 99. Não deixa mais nenhuma escapar. Eu vou em busca daquela que você perdeu, mas guarda as 99. Eu vou em busca de que está perdida, mas guarda aqueles que ficaram comigo. Eu vou em busca do que estão perdidos, mas primeiro eu estou guardando, estou zelando, estou cuidando, estou dando segurança, estou dando pão, estou alimentando, estou deixando em pé quem está comigo. Então primeiro cuida de quem está com você. Cuida de quem está na tua casa. É Jesus quem disse: primeiro eu preciso cuidar dos meus irmãos. Eu não posso deixar de faltar o pão na minha casa para querer pôr pão na casa de outro. Não pode. É bíblico. É Cristo quem disse: primeiro os de casa alimentados. Primeiro os de casa saciados. Primeiro os que andam comigo na segurança. Depois eu cuido daqueles que estão por vir. O meu problema é que eu quero deixar os de casa de qualquer jeito e tentar cuidar de uma geração que não está nem aí para mim. De uma geração que não está nem aí para a igreja. A Bíblia diz de pessoas irreconciliáveis. Pastor, é uma alma, mas é uma alma irreconciliável. Senhor, é uma alma, a gente tem que cuidar, mas é uma alma irreconciliável, que não quer Jesus. É uma alma que não está nem aí. Então primeiro, planta isso no teu coração, pelo amor de Deus. Primeiro cuida dos de casa. Dá alimento para eles. Sacia eles.
Deixa eles gordinhos assim que nem o pastor Murilo. Depois, busca os que estão lá fora. Depois, a gente vai lá, prega para os que estão lá fora. Vamos cuidar da nossa casa, das coisas que o Senhor nos entregou primeiro. Jesus falou, aí depois a gente dá pão aos cães. Aquela mulher disse algo que vai tocar lá no fundo do coração de Jesus. Mesmo sendo quem ela é. Mesmo sendo uma mulher que não era de Israel, que não conhecia Deus, que cultuava demônios. Mesmo sendo uma mulher que nem acreditava em Deus. Ela vai dizer algo que vai surpreender Jesus. Assim como aquele centurião disse. Ela disse, Senhor, mas até das migalhas que caem da mesa dos filhos. Olha o que ela disse. Das migalhas que caem da mesa dos. Ela estava dizendo, eu não sou nem digna, nem filho, eu posso ser considerada. Mas das migalhas que caem no chão, os cãezinhos também comem. Você entendeu a fé dessa mulher ou não? Ela disse, eu nem sou digno, mas se sobrar um pouquinho assim, Jesus, eu não sou digno nem de estar com esse microfone na mão, mas Senhor, se sobrar um pouquinho assim de misericórdia, Senhor, eu não sou digno de estar nesse altar, eu não sou digno de vir para a igreja, eu não sou digno do teu sangue que foi lá na cruz do Calvário, eu não sou digno, mas se restar um pouquinho assim de graça, lembra-te de mim, Senhor, deixa eu me saciar, olha para mim, nós não merecemos nada que Deus fez, que Deus faz e que Deus fará por nossa vida, pela nossa casa, nós não somos dignos, mas restou um pouquinho assim de graça, e nós estamos aqui, debaixo das tuas poderosas mãos. Aquela mulher disse, Senhor das migalhas, tudo que resta do pouquinho, deixa a gente se saciar também. Tocou no coração de Jesus, pastor Sérgio. Se eu fosse, eu não posso deixar ela sair daqui de mãos vazias. Jesus disse, por esta palavra, pela tua fé, por esta palavra, volta lá para tua casa pelo caminho que você veio, e tua filha vai estar sarada. Mas é por essa palavra que tocou o coração de Jesus. Vocês lembram do centurião? O centurião chegou a Jesus. Eu tenho um servo meu que está na casa dele doente, ele vai morrer. Cura ele. Jesus pegou e falou, vamos lá. Ele falou, não. Eu, sendo quem eu sou, homem, eu tenho milhares de homens à minha disposição. Se eu falar para um vai para a esquerda, ele vai. Se eu falar para um vai para a direita, ele vai. Se eu falar para um fique parado, ele fica. O Senhor que é Deus. É só uma palavra. Sabe quem estava com Jesus ali? Os discípulos, a multidão. Eu conjecturo aqui, Jesus olhando para os discípulos assim, ó. Tá vendo? O centurião não era nem crente. Nem acreditava em Deus. Eu vejo Jesus olhando para Pedro e falando assim, ei Pedro, tá vendo? Eu vejo Jesus olhando para a multidão. E aí, Israel? São vocês que são salvos? Não são vocês que são filhos de Deus? O próprio Pai disse que vocês são a menina dos olhos de Deus. Aí vem um ímpio e fala para eu dizer só uma palavra. Vocês andam comigo? Vocês veem milagres acontecer? Vocês veem maravilhas acontecer? Vocês viram multiplicação dos pães? 5 pães, 2 peixes? Viram mais de 15 mil pedaços de pão. Ele não viu nada disso.
Malemar ouviu falar. E está dizendo só para mim lançar uma palavra. Jesus, eu vejo Jesus olhando para os discípulos, olhando assim, falando assim, aí, tá vendo? Aí Jesus falou para ele assim, ó, nem em todo Israel tem alguém com uma fé dessa maneira. Andaram com Jesus, viram o milagre que Jesus fez, viram tantas coisas que Jesus proporcionou, não andava com nada, não tinha dinheiro, não tinha onde comprar, Jesus fazia milagre acontecer, a multidão seguia Jesus, e mesmo assim está andando junto, mas não tem aquela crença. Aí Jesus falou assim, ele atravessou, do outro lado veio para cá, só para me dar uma palavra. E você que anda comigo, você viu o milagre acontecer na tua casa? Você viu morto ressuscitar? Você presenciou milagres acontecerem financeiros na tua casa? Milagres dentro do teu armário, dentro do teu guarda-roupa, no meio dos teus, no meio da tua família. Livramento que você nem sabe eu te dou. Isso tudo você vê e não crê. Aí vem um ímpio e fala, é só uma palavra, Senhor, eu não preciso de nada. Eu não preciso de riqueza, eu não preciso de nada. Eu não preciso nem que o Senhor vá até lá, eu não quero te incomodar. É somente uma palavra, eu creio tanto em ti, Senhor. Eu creio tanto que o Senhor é Filho de Deus. Eu creio tanto nessa palavra. É só lançar uma palavra. E aí? E a fé? Que nós pregamos, que nós falamos, que nós fazemos teologia e hermenêutica, quer dizer, tudo para ficar bonito, e aí chega no momento da fé, a gente retrocede. Aí Jesus fala assim, aí? Canta tanto, prega tanto, fala tanto, e aí? Olha o milagre que eu fiz, e agora por uma coisa, você não está tendo fé para uma palavra que eu posso dar e mudar todo o sistema da tua vida. É uma palavra, olha para mim pelo amor de Deus, é uma palavra que Jesus assoprar na tua casa, tudo muda. É uma palavra que Jesus assoprar nos seus negócios, tudo muda. É uma palavra que Jesus assoprar no meio dos teus, tudo se modifica. Levanta essa mão, pelo amor de Deus. Tu não precisa de pregadores, não. Você precisa de uma palavra de Deus. Você não precisa dos maiores pregadores, pastores, das maiores igrejas, das maiores convenções, não. Você precisa de uma palavra, é apenas uma palavra. Aquela mulher vai tocar o coração do Senhor por causa de uma palavra que ela diz. Sobrou um pouco de graça. Ela agarrou e disse, Senhor, eu só preciso de uma migalha. Missionária, tem gente que quer tanta coisa, não é? Quer isso, quer aquilo. Senhor, eu quero. E ela só queria uma migalha. Tem gente que quer, eu conheço muitos, que não pregaria para o tanto de pessoa que tem aqui hoje. Eu conheço muitos que se não der 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 de oferta, não prega. Me perdoe a expressão da palavra, não conheço uns pé rapado aí, que se você não dá 50 reais, ele não prega. Prostitutos, avarentos, estão prostituindo a palavra de Deus. Se você não dá 50 conto, o cara não vem pregar. Satanás. Irmão. Avarento. E aquela mulher falou assim, eu só preciso de uma migalha. E não é de qualquer coisa, Senhor, é da tua graça. E não é de dinheiro, é uma migalha da tua graça. E não é de riqueza, é uma migalha da tua graça.
O Senhor falou assim: mulher, essa palavra, mulher, que palavra é essa? Eu ando com os discípulos, ninguém fala isso. A multidão veio fazer, ninguém fala isso. E você vem com essa palavra, mulher, aí vou ter que curar a tua casa inteira mesmo. Sabe essa palavra que toca o coração de Jesus? É essa palavra. É essa lágrima. Não precisa esbanjar, ser bonito, fala grande. Não, é uma palavrinha. Senhor, deixa eu tentar tocar teu coração. Você não precisa ser bonito. Não, você precisa tocar o coração do Senhor. Senhor, eu só quero um pouquinho da tua graça para minha vida, para minha casa, para minha família, para os meus. Jesus disse agora, mulher, volta pelo mesmo caminho. Por onde você veio, você vai voltar pelo mesmo caminho. O texto diz que essa mulher, quando ela chega na casa dela, pastor Sérgio, ela vê a filha dela deitada em cima da cama, descansando. Por quê? O demônio foi embora por uma palavra. Não foi nem Jesus que falou: seja limpa, seja liberta, seja salva. Foi ela. Existem livramentos, libertações que dependem de mim, do que eu faço, do que eu digo, das minhas atitudes. Tem libertações que vai acontecer comigo, no meio da minha família, que não é só Jesus falar assim, ó, seja liberta, não. É eu tomar uma atitude, é eu falar com Jesus, é eu dizer para o Senhor e tocar no coração dele, para que a minha família seja limpa, seja salva. Às vezes a gente prega, fala, e nós não nos colocamos numa posição de estar tocando o coração de Deus, para que a minha família seja salva. Que isso, pastor? Então quer dizer que às vezes a nossa família está presa por causa de nós? Com certeza. Pastor Danilo, quando ela vai até Jesus, a Bíblia diz que ela escuta falar de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir o que? A palavra de... Ela ouviu sobre Jesus, ela viu Jesus pregar. Quando Jesus entrou na casa, ela foi correndo. Agora é minha deixa. Então ela creu. Ela não era da mesma etnia, não era da mesma religião, mas ela creu. E a família dela foi salva. Então se você crê, não que tira do culto, mas que introduz a homens e mulheres que precisam de um culto como esse. Nós precisamos ser os amigos que, mesmo carregando aqueles que necessitam, levaremos para dentro do culto aonde Jesus está. Nós precisamos ser esses. Essa geração está passando, essa geração está ficando para trás, essa geração está morrendo na fé. Essa geração está deixando o evangelho de lado. E estamos deixando pessoas morrer. Estamos deixando pessoas vir aceitar Jesus. Mas a culpa não é dele, a culpa é nossa. Precisamos ser como esses 4 amigos. Agarrar ele e falar: tu vai para a igreja, rapaz. Vou te jogar dentro do culto. Vou te introduzir lá. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. É só você trazer. Traz com maca, traz com oxigênio, traz na cadeira de roda, traz na muleta, mas traz. Aleluia. Pastor, seja ver Jesus olhando para os 4 lá em cima e falando: que fé é essa? Que estratégia é essa? Olha ao redor, não tem como vir, mas a estratégia que eles tiveram para trazer aquele homem para o milagre. Levanta essa mão, pelo amor de Deus. Deus está dando estratégia para você hoje, nessa manhã, para você alcançar o milagre, para você trazer pessoas para o milagre. Jesus está te levantando hoje. O louvor foi cantado aqui: eis-me aqui.
Então fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, deixa eu proporcionar uma atividade de milagre daqueles que necessitam. Me usa, Senhor. Aleluia. Quando trouxeram aquele homem, alguém agarra ele e fala: tu vai lá, rapaz. Talvez ele gesticulava com a mão. Talvez ele tentava falar do jeito dele. Ninguém entendia nada. Talvez alguém que tarracou na mão dele e falou: eu posso não estar entendendo o que você está falando, mas que você precisa de Jesus, você precisa. Talvez não estou entendendo o que você está falando, talvez você não está escutando o que eu estou dizendo, mas que você precisa de Jesus, você precisa. Tarracou no braço dele. Bora. A multidão está lá. Quando chegam até Jesus, o texto diz: e tirando-o do meio da multidão. Jesus não colocou o dedo nos ouvidos dele e disse: efatai, pronto, não. Jesus tirou ele primeiro. Tinha algo a tratar com ele, em Jesus e aquele homem. O processo, pastora Natália, às vezes o processo, ninguém vai ver a gente passar. Ninguém vai ver o processo passar. Vão olhar para mim, para você, como é que chegou até lá? Como é que conseguiu? Como é que conquistou? É porque na hora da multidão, Jesus pegou nas minhas mãos e me tirou do meio dela. Me escondeu no meio do processo. Às vezes ninguém está vendo o que você está passando. Talvez um pouquinho de depressão, talvez aquele choro na madrugada, talvez aquela dificuldade. Mas isso é o processo de Deus que está acontecendo na tua vida. Ninguém precisa saber, nem A, nem B, nem o pastor às vezes não está sabendo o que você está passando. É você e Deus. Aqui ninguém ia saber. Jesus tira ele da multidão e falou assim: é preciso que eu te tire do meio daqueles que vão olhar para você e não vão acreditar. É preciso que eu tire você do meio deles e faça o processo acontecer. Mas o processo ninguém está vendo, pastor. O processo ninguém precisa ver. O processo ninguém está presenciando, pastor Murilo. Mas o processo ninguém precisa presenciar. O processo é você e Deus. Então não reclama não se você está sozinho, viu? Não reclama não se você está sozinha. É porque Jesus te tirou do meio daqueles que não estão acreditando. Pastora Natália, tem gente que não vai participar do nosso milagre. Não, é por isso que Jesus tira a gente do meio deles. Tem gente que não vai participar daquilo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa casa. É por isso que Deus vai falar: opa, tira. E fala: não, no meio desses não. Eu faço o milagre, mas eu faço no processo eu e você. Quando Davi foi matar o gigante, Saul tira a sua armadura, põe nele. Vai lá, Davi, mata o gigante. Davi não conseguia nem andar. Também desse tamanho, 1,60 m. Quando Davi põe a armadura, pega a espada, não consegue nem almejar a espada. A espada do rei. Agora, se Davi fosse maior, robusto, e a armadura servia, quando ele chegasse a matar o gigante, eles iam falar o quê? Matou porque estava com a armadura de Saul. Matou porque estava com a espada de Saul. Mas não, ele falou: não, isso aqui não dá para mim não. Eu não vou matar com a arma que o homem quer que eu tenha. Eu vou matar com a arma que Deus proporcionou na minha vida. Eu não vou alcançar o milagre com aquilo que o homem fala, que o homem diz, que o homem acha, que o homem quer milagre. Não, eu vou alcançar meu milagre com aquilo que Deus proporciona na minha vida. Você não precisa de fulano, ciclano, beltrano. Você precisa de Deus na tua casa. Você não precisa de oração de fulano, porque o fulano ora tão bonito. Não, orar bonito, se você treinar, você ora bonito também. Não, você precisa de Cristo dentro do teu lar. Esse vai proporcionar o milagre. Jesus tira da multidão, falou: sabe por que eu te tirei da multidão? Porque o processo é eu e você.
Não é mais ninguém. Pastor, eu tô sozinho. Ninguém está comigo. Continua assim. Que você está sozinho fisicamente. Aqui na matéria. Mas espiritualmente. Oh, meu Deus. Um dia cercaram a casa do profeta. O moço do profeta está lá dentro. Falou assim: Eliseu, já era. Olha quantos soldados aí. Não dá certo. Eliseu abre a porta e fala assim: ixi. Isso não é nada, não. Perto do que está com a gente, Eliseu, somos só nós dois. Dentro dessa casinha aqui. Não vai dar bom, não, Eliseu. Eu não sei nem manejar uma faca. Você é profeta, você também não sabe fazer nada, só profetizar. Nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos morrer. Ele olha pro moço dele e fala assim: Senhor, abre os olhos desse moço aí que... Quando abre os olhos tem uma legião de anjos, maior do que aqueles que estão... Ai, meu Deus, maior é que estão conosco. Não fisicamente, mas espiritualmente. Maior é o que está comigo, é o que está com você, do que estão com eles. Aleluia, já vou terminar a igreja. Jesus tirou ele para o processo, pastora Natália. É dolorido, é dificultoso, é sozinho, às vezes é até depressivo. Quem nunca sentiu uma depressão no meio da tua alma, da tua vida? Se até Jesus, quando estava no Getsemane, disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, passe de mim esse cálice. Quem está dizendo não, pastor Murilo, é Jesus. Se possível. Tem alguma coisa que é impossível para Deus? Deus poderia estalar o dedo, irmão. Fazer uma confusão, recolher Jesus naquele momento, enviar os anjos, recolher Jesus, acabou. Jesus ia ser crucificado e vocês se virassem com a sua salvação. Poderia ter feito uma confusão, todo mundo não ia nem saber o que está acontecendo e Jesus não ia passar por nada. Mas o que tocou é a palavra final. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus que às vezes dói, mas salva. É a vontade de Deus que às vezes machuca, mas nos liberta. Escuta. Quando aquele homem estava sozinho, o texto diz assim: que tirando ele da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido dele, cuspiu no chão, tocou na sua língua e disse: Efatá. Vou falar de novo. Jesus tocou no ouvido. Você vai dar um pulo da cadeira, que nem o pastor Danilo fala. Jesus tocou no ouvido, tocou na língua e disse: Efatá. Efatá. Sejam livres, sejam abertos. O Efatá chegou na tua casa hoje. O Efatá de Deus chegou na tua vida hoje. O Efatá de Deus chegou ao teu milagre, chegou no meio dos teus... Levanta essa mão, pelo amor de Deus. O Efatá de Cristo entrou na tua casa hoje. Você está sozinho, talvez até depressivo. Jesus falou: eu te tirei da multidão só para te dizer uma coisa. Efatá. Eu te tirei do meio deles só para dizer uma coisa. Efatá. Eu te deixei sozinho, eu e você, só para te dizer uma coisa. Efatá. A multidão não vai dizer, mas eu digo Efatá. Fulano não vai dizer, mas eu digo Efatá. Ciclano não vai dizer, mas eu profetizo que sejam abertas as portas da tua casa, que seja aberta a porta da saúde, que seja aberta a porta da libertação, que seja aberta a porta dos teus negócios, que seja aberta a porta do Senhor, do milagre que você precisa, do seu financeiro que você necessita. A batalha de Deus chegou na tua vida. Aleluia! Aleluia! O processo é duro, mas tem Efatá.
O processo é dolorido, mas tem Efatá. O processo é sozinho, pastor Danilo. Nos abandonam, nos deixam de lado. Mas Jesus está dizendo, mas o meu Efatá, esse não te abandona. Esse continua. Levanta essa mão. O Efatá de Deus chegou no meio da tua vida hoje. Aquilo que estava trancado está destrancando. Aquilo que estava fechado está abrindo. Deus está dizendo, Efatá. Aleluia, vou terminar aqui. O que aconteceu, pastor? Voltou para a multidão. Saiu da multidão surdo. Saiu da multidão não conseguindo falar. Mas voltou com o Efatá de Deus. Saiu da multidão sem identidade. Saiu da multidão humilhado. Saiu da multidão depressivo. Saiu da multidão sozinho, jogado, lançado nas trevas. Voltou com o Efatá liberto. Voltou com o Efatá levantado. Voltou com o levantar restituído. O Efatá de Deus, ai meu Deus, quando bateu na vida dele, rapaz, demônio não ficou de pé, caiu. Quando o Efatá bateu na vida dele, a surdez saiu fora. Quando o Efatá bateu na vida dele, o que ele não conseguia falar, foi embora, passou a pronunciar. O Efatá de Deus, pastora Natália, vai fazer pregador. O Efatá de Deus, pastor Danilo, vai fazer levita. O Efatá de Deus está abrindo ministérios nesta manhã. Receba o Efatá do Senhor. Se põe de pé, igreja, em nome de Jesus. Se põe de pé. O Efatá de Deus chegou. O Efatá de Cristo está na tua vida. O Efatá dele chegou. Não importa a situação. Não é o cenário. É quem está contigo. Não é o homem que disse. Mas é o Senhor Jesus que está proporcionando um milagre na tua vida. Jesus está dizendo, Efatá, Efatá, tu vai chegar na tua casa, vai botar teu pé lá dentro e vai dizer, Efatá. Sejam abertos os olhos, sejam abertos os ouvidos, sejam aberta a boca, seja aberta a garganta, seja aberto o coração, seja aberta a saúde. O Efatá de Deus chegou lá no teu lar. Chegou, meu marido não vem, Efatá, vai vir, está liberto. Meu filho não vem, Efatá, vai vir, está liberto. Filho não vem, Efatá de Deus. O Efatá do Senhor está libertando em nome de Jesus. Fecha os olhos, vamos fazer um minuto de oração. E vou entregar o microfone ao pastor. Fecha o olho, ora comigo. Ora comigo que o inferno vai ter que ouvir o Efatá do Senhor. Oh meu Deus, se o inferno está surdo, hoje ele vai ouvir que o Efatá de Cristo chegou na tua casa. Ora comigo, Deus. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, aqui estão os teus filhos. Foi lá na cruz, Senhor. Foi lá na cruz do Calvário que o Senhor disse, está consumado. Que o teu Efatá chegou na minha vida. Foi lá na cruz do Calvário, Senhor. Foi na cruz do Calvário, Pai. Que o Efatá chegou na vida dos teus filhos, Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo diante, ó Pai querido, do poder que há no meu ministério, Senhor, diante do poder que há nessa igreja, eu profetizo na vida dos teus filhos, o teu Efatá está libertando hoje, Pai. O teu Efatá, Senhor, chegou na vida deles, chegou na vida dos teus servos, na vida dos teus filhos, na vida daqueles que creem, na vida daqueles que estão aqui, Deus. Começa a libertar a família, Pai. Começa a libertar teus filhos, ó Pai. Vai repreendendo todo mal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Vai libertando a voz desse pregador, Pai, que está lá dentro daquele lar. Vai libertando, ó Pai, a voz desse levita que está lá dentro daquele lar, Senhor. Vai libertando, Pai, a mente daquele que está aprisionado dentro desse lar. Deus, vai libertando o coração dele, Senhor. Tira o coração de pedra. Põe um coração de carne. Liberta, Senhor. Vai libertando, Pai. Vai libertando, Senhor. Vai libertando. É amanhã de libertação, Senhor. É amanhã de libertação. É amanhã de libertação. É amanhã de libertação. O Efatá de Deus chegou na tua casa. O Efatá de Deus chegou na tua vida.